Gostaria de chamar a irmã Sheila. Ela vai trazer a mensagem esta noite aos nossos corações. Lembrando que o próximo domingo vai ser culto missionário, não é, Cris? Culto missionário, que os irmãos estejam presentes. Também lembrando da Assembleia Extraordinária, né, pastor? Pela manhã. E que espero que os irmãos estejam todos aqui. Precisamos de um bom número de irmãos presentes. Vou chamar a irmã Sheila. Vamos estar orando por ela, por essa jovem, essa mulher, que Deus possa capacitá-la, usá-la ricamente. Vamos levantar as mãos sobre essa mulher de Deus. Pai amado, Pai querido, obrigada, Deus, até aqui Tu falaste conosco, e eu creio que Tu vai continuar falando através da Tua filha, ó Pai. Usa ela, ó Pai, como um vaso, ó Deus Jesus, que Tu possa transbordar os nossos corações, ó Pai. Não aquilo, ó Senhor Jesus, que ela preparou, ou que ela acha que ela deve falar, mas aquilo que Tu quer trazer aos nossos corações, ó Pai. Usa, capacita cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Eu confesso para vocês que eu estou um pouquinho nervosa. E eu me sinto uma mulher muito corajosa por estar aqui. Hoje é um culto em homenagem às mulheres da igreja. E é a primeira vez que eu estou aqui, eu tive essa responsabilidade de falar da palavra do Senhor, de expor a palavra do Senhor, e eu confesso que eu estou com um pouquinho de medo. Mas mesmo assim, eu estou aqui. Por isso eu me sinto uma mulher corajosa. Nos últimos dias eu tenho aprendido que esperar é caminhar. E quando a gente espera, a gente muitas vezes lidar com medo. O medo que muitas vezes me paralisou. O medo que muitas vezes me impediu de estar aqui agora, por exemplo. E hoje eu estou aqui dizendo para a igreja que mesmo com medo, eu estou aqui para a glória de Deus. E eu quero fazer uma oração com vocês. Senhor, meu Deus, obrigada por esse privilégio que o Senhor me deu, Pai, de estar aqui no Teu altar, Senhor, para expor a Tua palavra. Eu quero Te pedir perdão pelos meus pecados e eu quero Te pedir que o Senhor tire de mim todo medo. Eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor me capacite nessa noite, Pai, para expor a Tua palavra, Senhor. Pai, consagra a minha vida, Senhor. Me faça lembrar de tudo aquilo que eu estudei, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, Pai, porque eu tenho consciência, Senhor, que eu sou somente um recipiente, Pai. E eu quero hoje fazer a Tua vontade. Eu peço que o Senhor prepare a Tua igreja, Senhor, como uma terra fértil, Senhor, para receber a boa semente da Tua palavra. E que essa palavra, Senhor, possa frutificar nos nossos corações, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre duas mulheres. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39 ao 45. Como eu falei no início, né, hoje é um culto em homenagem às mulheres. E falar de Maria e de Isabel, tem muita coisa para falar sobre essas mulheres. Mulheres que foram primordial para o cumprimento da vontade do Senhor. Só que hoje eu quero falar do encontro dessas mulheres e trazer um pouquinho para a nossa vida sobre a importância, o valor da espera na vida cristã. Nos últimos tempos, eu tenho aprendido muito sobre espera. E a melhor coisa é a gente repassar para as pessoas aquilo que a gente está vivendo. E assim como eu estou aprendendo, eu quero tirar isso e repassar para a igreja, porque eu posso falar com propriedade. Eu sei que não só eu estou aprendendo, todos vocês estão aprendendo. Esperar não é fácil, mas há muito valor na espera. É por isso que eu escolhi esse tema, o valor da espera na vida cristã. Lucas capítulo 1, versículo 39 ao 45 diz assim:
Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz ela exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém? Aqui é o Evangelho de Lucas, ele vai contar a história da primeira família. Ele inicia seu livro contando a história de quem? De Zacarias e de Isabel. No contexto aqui, era um momento em que 400 anos o Senhor estava em silêncio. Os teólogos, os estudos falam que é um tempo interbíblico, é um tempo que Deus ficou em silêncio. Não havia manifestação, Deus estava em silêncio há 400 anos. E aí existia uma família de sacerdotes, Zacarias e Isabel, que eram descendentes da linhagem de Arão, eram sacerdotes. E aí, a Bíblia fala, lá no versículo 6, diz assim, eu vou ler com vocês, eu vou voltar uns versículos anteriormente para vocês entenderem a história. Diz assim, no versículo 5, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. A Bíblia fala que Zacarias e Isabel eram irrepreensíveis diante de Deus, diante da presença do Senhor. Isabel e Zacarias eram justos na presença do Senhor. Eram pessoas que viviam em obediência ao Senhor. E Zacarias, como sacerdote, estava ali trabalhando, exercendo o seu ofício, como era de costume. E de repente, Deus envia o anjo Gabriel. E esse anjo chega até Zacarias, que estava orando para ter um filho, porque ele e a mulher eram abençoados, mas não tinham filhos. E ambos eram de idade avançada. E aí o anjo Gabriel chega até Zacarias, lá no versículo 11 diz assim, então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo. Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Deus envia Gabriel para dizer para Zacarias que ele ia ter um filho, que aquilo que eles estavam esperando ia acontecer. Só que Zacarias recebeu essa notícia, ele ficou com medo, o anjo apareceu para ele ficou perturbado, ficou com medo, e aí ele desacreditou, ele ficou em dúvida. E a resposta de Zacarias para o anjo foi, mas como vai acontecer isso? Se eu e minha esposa somos de idade avançada, como isso vai acontecer? Se diante das minhas circunstâncias, não tem como isso acontecer. E por conta da falta de incredulidade de Zacarias, ele ficou mudo, até o cumprimento da vontade de Deus. E aí, a Bíblia fala no versículo 18 o seguinte, Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na frente de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumpriu no tempo oportuno. Lá no versículo 23 diz assim,
Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Imagina, essa mulher de idade avançada, ela recebe a notícia que aquilo que ela tanto orou irá se cumprir. E Isabel, ela dá todo o crédito ao Senhor. Ela disse: isso é obra de Deus. Zacarias, ao ter esse contato com o anjo, ele ficou desacreditado. Ele não creu. Porque ele olhou para as circunstâncias. E aí, desse lado da história, a gente vê uma mulher velha e grávida. E aí a gente vai lá para Galileia falar sobre uma virgem judia chamada Maria. Vai lá para o versículo 26, 1:26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, que era descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim que ele há de nascer, será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Qual foi a resposta de Maria? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Diferente de Zacarias, Maria falou: sou serva. Maria teve medo, mas ela disse: sou serva do Senhor. Seja feito conforme a tua palavra. Agora a gente está no outro cenário. Maria, virgem, prometida a José, à espera do casamento. E de repente ela tem uma visitação do anjo que diz para ela que ela vai ser a mãe do Filho de Deus. De um lado a gente tem uma mulher experiente como Isabel, velha, grávida. De outro lado a gente tem Maria, virgem, estava ali na finalidade dos preparativos do casamento, inexperiente, grávida. 2 mulheres grávidas, 2 mulheres esperando. E 2 mulheres que deu totalmente credibilidade para o Senhor. Tanto Isabel quanto Maria disse que isso era obra do Senhor. Elas acreditaram que a promessa estava sendo cumprida. Eu estou trazendo tudo isso para vocês entenderem o porquê, o valor da espera na vida cristã. E aí, o anjo chega para Maria e diz: Isabel, tua parenta, está grávida. Está no seu 6º mês de gestação. E aí Maria, ao ouvir isso, ela corre depressa para a casa de Zacarias e Isabel. E quando Maria chega lá para visitar Isabel e Zacarias, quando ela sauda Isabel, a criança que está no ventre de Isabel se alegra. No seu 6º mês de gestação, essa criança se alegra. João, dentro do ventre, ele se alegra, porque ele reconheceu que Maria estava carregando o Filho de Deus, que a salvação do povo de Israel estava ali, que o cumprimento da vontade do Senhor estava sendo estabelecida, que Deus olhou para o seu povo, que o resgatador da humanidade estava ali, estava sendo gerado. E aí,
Por que eu estou falando isso para vocês? Pensando nessas duas mulheres e pensando em nós, hoje eu queria trazer uma aplicação para as nossas vidas baseada na vida das duas. Isabel, no seu contexto de espera, uma mulher que servia com o seu marido, o Senhor, que era ali do grupo dos sacerdotes, uma mulher que era estéril, que naquela época do povo judeu, ser estéril era um sinal de humilhação. Como pode uma mulher que era irrepreensível na presença do Senhor e não tinha filhos? Ela não tinha filhos, ela era estéril. E ela se sentiu humilhada, porque ela fala, o Senhor olhou para mim. O Senhor tirou a minha humilhação perante o povo. Ela nem olhou para as circunstâncias de que eu não tenho condições de gerar uma criança, porque eu sou de idade avançada. Pelo contrário. Ela creu que o Senhor ia dar a condição necessária para que ela conseguisse gerar. De um lado você vê um ventre que tinha o quê? A voz do arrependimento. De outro lado a gente tem outro ventre que tem quem? O Salvador do mundo. Você vê Maria e você vê Isabel. Duas mulheres sendo recipientes para a glória de Deus. Duas mulheres corajosas. Isabel tinha suas implicações agora. Velha, tinha as complicações da velhice. Mas mesmo assim, Isabel estava firme, porque ela sabia que ela estava sendo um recipiente da glória de Deus. Maria, casada com José, virgem, ela imaginou. E agora? Imagina uma mulher com um contrato naquela época, porque o casamento naquela época era um contrato. Então, assim, só se desfazia esse contrato com divórcio. Então, ela tinha um contrato, um compromisso com José. E, de repente, ela chega para o seu noivo e diz, eu estou grávida. Isso ia mexer com a cabeça dele. Como assim grávida? Se você é virgem. Imagina a sociedade. Nem Maria sabia explicar isso. Mas aí, Deus é tão maravilhoso que o Senhor envia um anjo em sonho para José. Para que José entendesse a situação. Maria, em nenhum momento ficou, você vê aqui relatos de Maria apavorada e com medo. E dizendo que não, ela disse, eu sou serva do Senhor. E que se cumpra segundo a tua vontade. Eu vi uma frase que diz assim, crer não muda a minha ação. Aliás, crer não muda a ação de Deus, mas muda a minha. O fato do Senhor falar para Zacarias que ele teria um filho, e ele não crer, não mudaria o cumprimento da vontade do Senhor. Mas o fato de Zacarias não crer, mudou a ação dele. Muitas vezes, o Senhor, a gente sabe que nós estamos caminhando, sendo peregrinos, rumo ao novo céu e à nova terra. E que durante todo esse processo de caminhada, a gente vai passar por diversos momentos de dificuldade. Só que a gente tem que ter a certeza que o Senhor em todo momento vai cuidar de nós. E seja qual for o vale que a gente vai passar, o Senhor vai nos dar armas necessárias para seguir em frente, para vencer. Seja qual for a situação que a gente passar. Só que quando a gente não crê, quando a gente paralisa, quando a gente tem medo, a gente não consegue avançar. A gente é impedido. A gente é amedrontado pela ansiedade. Com a ansiedade vem a depressão. Com a depressão vem a paralisação. Muitos não têm a oportunidade de sair da depressão, tiram suas próprias vidas, justamente porque paralisaram, porque deixaram de caminhar. Tem uma música do Marcos Almeida que diz assim, esperar é caminhar. A espera precisa ser ativa. Não adianta eu falar que confio que as promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida, se quando vem um medo, se quando as circunstâncias ao meu redor não são favoráveis, eu paro. Independente de qual sejam as circunstâncias, confie na palavra do Senhor. Assim como Isabel e Maria confiou na palavra do Senhor, confie na palavra do Senhor. Confie que o Senhor está conduzindo as suas vidas. E que o que acontecer agora faz parte dos planos de Deus para você. Nós somos filhas do Senhor. Somos mulheres que fomos chamadas para fazer a diferença nessa geração.
E a gente não precisa fazer coisas grandes para poder ter a certeza que a gente está fazendo algo para Deus, não. Seja a coisa mais simples que você estiver, faça para a glória de Deus. Por que eu falo que a espera precisa ser ativa? E enquanto eu estou esperando, eu tenho que caminhar. Eu tenho que seguir a minha vida ordinária, fazer as minhas coisas que eu faço todos os dias. E deixar o Senhor conduzir minha vida, conduzir o meu amanhã. Eu falo para vocês por experiência própria. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho passado muito por esse processo de espera. E eu já sofri muito com isso. Porque por diversas vezes eu não avancei, por quê? Porque quando o medo veio até mim, eu parei. Nos últimos dias, Deus tem falado tanto comigo, sabe o quê? Que eu sou uma pessoa muito medrosa. Que eu sou uma pessoa muito insegura. Que eu sou uma pessoa muito perfeccionista. E que muitas vezes eu estou colocando todas as minhas expectativas no meu próprio controle. Porque eu penso que é com a minha própria força. A Cris falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ela falou assim, ó, mesmo que tenha uma vozinha lá dentro, falando que você não é capaz, faça. E por diversas vezes eu ouvi essa vozinha que me dizia que eu não era capaz e eu não fiz. Por isso que eu falo para vocês que eu sou corajosa, porque eu estou aqui e talvez hoje eu não consiga expor para vocês da maneira que eu queria expor. Mas tudo bem. Eu estou aqui. E eu vou aprender, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor na minha vida. E hoje, um culto em homenagem às mulheres, eu quero dizer para vocês que nós mulheres, todos os dias, nós lidamos com a insegurança. A gente olha para o lado, olha para o outro, para a nossa situação, a gente não consegue resolver, porque a gente tem essa mania de querer resolver tudo. Mulher é assim. Todas as mulheres que estão no meu contexto passam pela mesma coisa. Elas sempre querem resolver as coisas. Colocar a mão dela ali. Só que às vezes, minhas queridas, não é para a gente colocar a mão, não. E por mais que a gente coloque, a gente vai só sofrer. Porque é o Senhor que vai mudar aquilo. É o Senhor que vai transformar aquilo. E eu sei que tem mulheres aqui que, como Maria e Isabel, crer no Senhor, crer que são servas do Senhor. Só que façam como essas mulheres, que elas caminharam mesmo com medo. Será que Maria não estava com medo? Maria ficou 3 meses na casa de Isabel. Isabel sabia que ela estava em idade avançada e que ela não poderia sair de casa. Ela ficou 5 meses em casa. A Bíblia fala lá que Isabel ficou durante 5 meses e não saiu de casa. E Maria foi até Isabel e ficou lá. E quando chegou lá, Isabel disse, bendita é você entre as mulheres, porque a criança que você carrega é bendita, é o Filho de Deus. Maria, ela disse, feliz é aquela que creu, que se cumpriria aquilo que o Senhor lhe disse. Maria creu, independente das circunstâncias, ela creu. Então não importa, ou importa, mas não dê tanta importância à circunstância que você está passando. Deus está no controle. Crê somente. Crê que... Eu sei que existem mulheres aqui que está esperando a libertação do filho, que está esperando a libertação do esposo. Que tem meninas aqui que estão esperando um marido, que querem um emprego legal, que querem uma faculdade, passar no Enem. Todo mundo está esperando. Mas enquanto você espera, caminhe. Viva a sua vida. Dê o seu melhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Se disponha a fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente quer se encaixar, mais uma vez eu volto para falar da Cris. A gente quer se encaixar com um padrão. A gente quer fazer as coisas porque desde pequenininha foi assim. A gente quer ser aceito porque dizem que é assim que é para ser aceito. Se eu não for dessa forma, eu não vou ser aceita. A gente não vive mais segundo os padrões do mundo. A gente vive segundo o padrão da palavra do Senhor. Hoje a nossa vida ela tem que ser moldada pelo Senhor.
direcionada por Ele. Então, tudo que você for fazer, não tente se encaixar com a sociedade, com o padrão que é estabelecido pela sociedade. Tente se encaixar com o padrão de Cristo. Seja como Zacarias e Isabel, irrepreensíveis na presença do Senhor. Se tem uma coisa que a gente tem que clamar todos os dias, é pelo nosso pecado. A gente tem que se voltar para o Senhor e dizer: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Senhor, eu estou pecando contra o Senhor e preciso da tua misericórdia. A gente tem que chegar até o Senhor e confessar os nossos pecados. Sabe o que falta muitas vezes em nós? É certeza demais. A gente tem tanta certeza que isso impede a gente, sabe o quê? De desempenhar a nossa fé, de desempenhar a nossa vida com Deus. O Senhor, Ele nos resgatou, nos perdoou dos nossos pecados. Só que nós precisamos dar frutos de arrependimento todos os dias. A nossa vida precisa ser de reflexão todos os dias, de confessar todos os dias. Por que hoje eu estou aqui falando para vocês que eu tenho percebido que eu sou uma pessoa medrosa, perfeccionista, e que isso muitas vezes tem me paralisado? Porque eu entendi que o segredo para que eu mude é confessar. E às vezes eu não quero confessar nem para mim mesma que eu sou assim. Porque a gente tem certeza demais. Então hoje eu confesso isso para vocês, que eu sou dessa forma. E eu não me conformo em ser dessa forma. E eu acredito que eu vou chegar aqui em outra circunstância e vou dizer para vocês: meus irmãos, eu estou vencendo o medo. Meus irmãos, eu estou tirando a mão das coisas e deixando o Senhor controlar a minha vida. Porque eu não tenho poder sobre nada. Eu sou serva do Senhor, somente. Amém? Deixa eu olhar para as minhas anotações. Aqui a gente vê 2 nascimentos sendo prometidos. A gente vê Maria, que era o ventre que traria o Filho de Deus. E a gente vê Isabel, que seria o ventre que traria quem? João Batista, aquele que prepararia o caminho para o Senhor. Aquele que iria pregar arrependimento. Aquele que ia batizar com água. Aquele que ia preparar todo o caminho para a vinda de Jesus. Aqui a gente vê mulheres que foram usadas para a manifestação da glória de Deus. E aí, eu olhando para isso, eu me pergunto, volto para o que eu falei. Às vezes a gente imagina, mas Senhor, por que eu estou passando por tudo isso na minha vida? Por que tantas percas? Por que às vezes eu me coloco num lugar de que eu acho que o Senhor não está olhando para mim, que o Senhor não está vendo a minha dor? Por que eu não paro e penso, talvez eu faça parte da glória de Deus. Talvez existe algo acontecendo por trás que eu não consigo ver, mas que eu sou um personagem para a manifestação da glória de Deus. Uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos foi: Deus, Ele está contando a sua história. E nós fazemos parte dessa história. Nós somos os personagens dessa história. E cada um com sua configuração, cada um com sua particularidade. Mas cada um vivendo a cada dia no entendimento que eu estou vivendo para manifestar a glória do meu Salvador. Assim como o povo de Israel estava esperando o Messias, porque eles viviam numa época em que Herodes era rei da Judéia, era um homem muito mau. Uma época em que o Senhor estava em silêncio. Uma época que não se via a manifestação de Deus. Mas mesmo diante de todo esse contexto, a gente vê um sacerdote como Zacarias, uma mulher como Isabel, uma mulher como Maria, uma mulher como José, aliás, um homem como José, sensíveis à voz de Deus. Pessoas que confiavam que a promessa de Deus, a promessa que os profetas falaram lá atrás, iam se cumprir. E que aquele tempo tinha chegado. Mas lá na frente a gente vai ver pessoas como Simeão, como Ana, que estavam aguardando esse cumprimento. Só que hoje eu queria trazer sobre Maria e Isabel, porque são 2 mulheres
com suas particularidades, 2 mulheres grávidas, 2 mulheres sendo recipientes para a glória de Deus, corajosas, que elas em todo momento não reclamaram, em todo momento não tiraram a credibilidade, não desconfiaram que não era obra de Deus. 2 mulheres que, apesar da sua circunstância, apesar do seu contexto, elas confiaram que era obra de Deus. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para você, assim como Isabel, ela sentiu, ela viveu o valor da espera, assim como Maria viveu o valor da espera, saiba que vale a pena esperar. Saiba que tudo isso que você está passando hoje vai valer a pena. Vai valer a pena. Deus é bom o tempo todo. Então, não tenha medo se talvez a tua circunstância hoje não seja favorável. Se talvez hoje você não consiga explicar o porquê você está passando isso. Eu falei ontem para vocês que aquilo que a gente não tem, a gente não precisa. Tem uma música que fala isso, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. O que você tem hoje é o suficiente para você ser suprida pelo Senhor. O que eu tenho hoje é o suficiente para me ser suprida pelo Senhor. Então, meus queridos, é simples, a minha pregação, a minha exposição é simples, mas foi o que eu tenho para oferecer para vocês nessa noite. Foi o que o Senhor colocou no meu coração. Então, de tudo que eu falei hoje, saiba que apesar de ser difícil a espera, porque a espera é como uma semente que você lança sobre o solo e você precisa aguardar, que no tempo certo ela dará o fruto. A espera é isso. Pense na espera como uma semente, que ela está passando por todo o processo dela, mas no final ela vai dar fruto para a glória de Deus. Então, talvez a tua espera está sendo difícil, mas não paralisa, avança. A tua espera precisa ser, sabe o quê? Cheia de atividades. Enquanto eu não consigo a faculdade que eu quero, eu vou estudar. Se eu tiver a oportunidade de trabalhar, eu vou trabalhar. Enquanto eu não consigo ter o salário que eu queria, eu vou glorificar o Senhor pelo salário que eu tenho. Enquanto eu não tenho a casa que eu sempre sonhei, eu vou dar graças a Deus porque eu consigo pagar o meu aluguel. Enquanto eu não consigo ver o meu marido ali envolvido na obra do Senhor, eu vou continuar me envolvendo com a obra do Senhor. Eu não vou ficar em casa chorando porque meu marido não é tão ativo quanto eu queria que ele fosse. Eu vou continuar me envolvendo na casa do Senhor. Não é porque o meu marido não está aqui hoje que eu não vou ter que vir para a casa do Senhor. Eu não vou para a casa de Deus porque o Senhor não salvou meu marido. Não. Enquanto o meu marido está em casa assistindo jornal, assistindo futebol, eu vou estar aqui na casa do Senhor, orando pela vida dele, crendo que no tempo oportuno o Senhor vai trazer ele. Crendo que seja qual for a vontade de Deus, eu estou disposta a confiar. Que enquanto a faculdade que eu sempre sonhei, eu nunca consegui passar, nunca consegui pagar essa faculdade, eu vou ficar parada, não. Se eu não consigo fazer medicina hoje, eu vou continuar estudando. E talvez eu tenha a oportunidade de fazer outra área da saúde, e eu não vou ficar parada, eu vou fazer. Porque enquanto eu espero, eu caminho. Enquanto eu espero, eu faço atividades, eu busco outras coisas. Eu não fico olhando só para um lado. Eu olho para o todo. A minha história não se resume se eu não passei na faculdade. A minha história não se resume se eu não conseguir ter filhos. Isabel não conseguiu ter filhos, mas Isabel continuou avançando. Era irrepreensível na presença de Deus. Então faça isso. Faça como essas mulheres. Que você possa achar graça, que você possa achar valor no seu tempo de espera. Que seu processo de espera seja para a glória do Senhor e não seja para o seu naufrágio. Amém? Eu quero te convidar a fechar seus olhos e eu quero fazer uma oração. Senhor meu Deus, nesse momento, Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos capacita, Pai, a cada dia, para fazermos a Tua vontade. Nos capacita a cada dia, Senhor, para nos dispormos, Senhor Jesus, em obediência à Tua palavra. Nos capacita a cada dia, Senhor, como Teu povo, Pai,
para viver uma vida para a honra e glória do Teu louvor, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Os nossos pecados por pensamento, por palavras. Consagra as nossas vidas na Tua presença, Pai. Arranca de nós o que não Te agrada, Senhor. O que não visa a Tua santidade. Remove de nós toda impureza, Pai, todo pecado. Tira de nós toda arrogância, Senhor. Que possamos ser humildes, Senhor, como Isabel, que reconheceu que Maria carregava o Filho de Deus no seu ventre, Pai. Que possamos ser mulheres humildes, Senhor, cheias de conhecimento, de sabedoria e de amor, Pai. Que possamos não olhar para as nossas circunstâncias e paralisar, mas que mesmo, Senhor, que as nossas circunstâncias, por mais difíceis que seja, Pai, que a gente possa caminhar, Senhor. Que essa caminhada seja ativa, Deus. Seja cheia, meu Pai, de coisas boas, de sabedoria, de experiência, de conhecimento, Senhor. E que nós, Senhor, Tuas filhas, possamos ser árvores frutíferas, Senhor. Que os Teus filhos, Senhor, possam ser portadores, Senhor, para proclamar a Tua palavra. Pessoas que confiam no Teu controle, Pai, que creem que o Senhor não muda, Pai, que o Senhor tem estabelecido, Senhor, a Tua vontade, que a Tua promessa a cada dia tem se cumprido nas nossas vidas. Aquele povo, Pai, que vivia à espera do Messias, daquele que ia resgatar o seu povo da escravidão, Senhor. Aquele povo estava contemplando, Senhor, o Filho de Deus, o Messias, Pai, o Salvador, o resgatador da humanidade. Aquele que viria para perdoar os nossos pecados, Senhor, para pagar um preço alto, Senhor, pela nossa salvação, Deus. Foi no ventre de Maria, Senhor, uma serva, Pai, abençoada, Deus, que o Senhor trouxe o Teu Filho, Pai, de uma forma poderosa, Senhor. Foi no ventre de Isabel que o Senhor trouxe João Batista, Pai, aquele que prepararia o caminho para o Senhor, aquele que pregaria, Senhor, a mensagem do arrependimento, Deus. Aquele que ia pregar a Tua palavra, Senhor, que ia falar a Tua verdade, Senhor. Aquele que iria para o deserto, Senhor, e que as pessoas iam até o deserto para ouvir a pregação de João Batista, Deus. Porque as pessoas tinham sede, Pai. Porque as pessoas tinham certeza, Senhor, que o Jesus estava vindo, que o resgatador da humanidade estava vindo, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pelo cumprimento da Tua palavra, Senhor. Obrigada porque se nós estamos aqui hoje, Pai, foi graças à Tua promessa que foi cumprida, Senhor. Se nós estamos aqui hoje, Senhor, foi porque Tua palavra é fiel, Deus. Obrigada pela salvação, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos resgatou das trevas, Pai, e nos trouxe a Tua maravilhosa luz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tirou de nós, Pai, nos tirou da escravidão do pecado, Senhor, e nos deu o Teu Espírito Santo que nos conduz a cada dia, Pai. O Teu Espírito Santo, Pai, que nos fortalece, Senhor. O Teu Espírito Santo que nos enche de sabedoria, que nos faz ser sensatos na Tua presença, Pai, que nos remove a sujeira, Senhor, e que nos faz aptos para Te servir na Tua casa, Senhor. Mesmo com as nossas limitações, Senhor, nós estamos aqui para serem usados por Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Abençoa cada mulher dessa igreja, Pai. Consagra cada vida, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nos capacita, Pai, para mesmo com medo, Senhor, fazer a Tua obra, Pai, porque nós não trabalhamos para a terra, mas trabalhamos para o céu. Obrigada, Jesus. Obrigada. Igreja, eu quero que você dê uma salva de palmas para o Senhor. Eu quero agradecer a igreja,
agradecer ao pastor Gilmar, agradecer a Ju, a Felipe, a todas as mulheres que me enxergaram, que me enxergam melhor do que eu mesma, que me deram a oportunidade de estar aqui hoje, trazendo a palavra do Senhor. E eu quero dizer que todos os dias eu tenho aprendido com vocês, mulheres. Hoje esse culto em homenagem às mulheres é um motivo de alegria e de orgulho para a gente, porque a gente tem aprendido tanto, a gente tem amadurecido, a gente está disposta. Eu posso falar pelas mulheres da igreja, por estar junto com a Ju, liderando as mulheres, nós estamos dispostas a fazer o que é certo. Nós queremos sair do padrão, nós queremos sair daquela coisa de que tem que ser assim. Nós queremos fazer a vontade do Senhor e nós estamos aqui para aprender. Por isso eu quero dizer para vocês, vocês estão de parabéns por tudo, por toda a disposição de vocês, por sempre que a gente precisar, vocês estarem dispostas para isso. Muito obrigada.